Paz do Senhor, igreja. Eu não tenho dificuldade em falar, nem pegar o microfone, nunca tive, mas eu tenho que confessar a vocês que sempre que eu trago a palavra, sempre que eu falo alguma coisa na igreja, no corpo, geralmente eu choro, geralmente eu gaguejo, isso é meu. Então já estou falando, já estou antecipando para já ficar tudo em casa. E outra coisa, eu até estava comentando com o Gerson ontem. Eu desde muito pequeno, né, fui criado na igreja, e então sempre uma palavra, sempre nunca tive problema com isso, mas eu nunca fui convidado para dar testemunho. Engraçado, né? Primeira vez eu falei, o Tião, que é do nosso grupo, quando me ligou na segunda-feira, falou assim: Delano, existe a possibilidade de você dar um testemunho na igreja no domingo? Tô até gaguejando, já percebeu que eu estou nervoso, né? Aí eu falei assim: testemunho, porque se eu tivesse falado para trazer uma palavra, né, eu estaria tranquilo, mas testemunho eu nunca dei, até porque assim, eu até comentei com o Gerson ontem, falei: o que será que eu tenho para falar de mim de bom? Não sei, mas Deus sabe. Então, vamos lá. Eu pedi para os irmãos abrir a Bíblia em vocês em Jeremias. Sim, antes de começar, né? O Derone já falou. Mas meu nome é Delano, eu nasci numa família católica, apostólica romana, eu nasci no dia 29 de julho. E a minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, brigavam porque tinha que ser Petrus ou Pedro. Ou um ou outro, não podia ser outra coisa, porque 29, né, para a tradição católica, é dia de Pedro. E meu pai quebrou a regra sem avisar ninguém, chegou no hospital distribuindo um monte de coisa lá, falando que meu nome ia ser Delano e que eu seria presidente. Vocês não vão entender agora, mas lá na frente vocês vão entender por que eu estou falando isso. Porque na época meu pai fazia economia, ele estava na faculdade, e ele era muito fã do Delano Franklin Roosevelt, do presidente americano. Então, ele não queria colocar meu nome de Pedro, meus avós lá meio que brigando, ele foi lá e pum, Delano. Tá bom, foi. Então, meu nome é Delano, eu sou casado com a Suelen, que não chegou ainda, não sei, a Donatella não estava muito legal, acho que ela não deve ter acordado ainda, a noite foi meio puxada hoje, porque ela deu uma crise respiratória. Né? Sou casado com a Sueli, sou pai da Donatella. E eu começo pelo começo. Vamos começar pelo começo. Então eu falei meu nome. Eu, aos 4 para 5 anos de idade, eu conheci Jesus. Minha avó parou de ir na igreja católica, começou a frequentar a Assembleia de Deus. Eu não ia na igreja católica porque eu tinha medo das imagens, então eu não ia com ela de jeito nenhum. Mas quando ela começou a ir na Assembleia, ela não tinha nada disso, eu comecei a ir para a Assembleia com ela. E nessa época, eu até falei lá no grupo, Deus não me deixe chorar não, eu até comentei lá no grupo que hoje, nessa madrugada, eu fiquei até pensando nisso, né? Pedro, um homem forte, um homem intrépido, pedra da igreja, negou Jesus 3 vezes. Eu, que não sou nada, ninguém, quando criança, por começar a ir na igreja, apanhava muito do meu pai. Por quê? Meu pai tinha uma condição financeira muito boa, e aos finais de semana, quando tinha festa, alguma coisa em casa, ele falava assim: o dia que eu perder meu dinheiro, o dia que eu tiver com uma situação financeira periclitante, eu monto uma igreja, porque aí eu sei que eu consigo dinheiro. Então essa era a visão que meu pai tinha de igreja. Glória a Deus, ele tinha. E por isso, quando eu comecei a usar
usar calça comprida. Comecei a mudar, né? Parar de fazer algumas coisas que eu fazia, ao invés do meu pai aceitar, pelo contrário, ele não aceitou. E aí eu comecei a ter problema e tal, ao ponto de eu ter que ir morar na casa da minha avó. Com 7 anos eu tive que ir para a casa da minha avó por conta disso. Mas Deus sabe o que faz, né? É lógico que nessa época eu sofri, eu era criança, mas aí agora eu vou ler o versículo que eu pedi para vocês abrirem, que é Jeremias 29, 11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, eu não sabia de nada, eu não entendia nada, mas Deus tinha o plano dele. E eu fui para a casa da minha avó, e por conta disso, minha mãe ficou muito brava com meu pai, chegar meio que ter uma crise no casamento. E por causa dessa crise que eles tiveram no casamento, minha mãe também começou a ir na igreja. Aí já era eu, minha mãe e a minha irmã do meio na igreja. E assim foram muitos anos, a gente indo para a igreja, meu pai levava a gente para a igreja, ele parava o carro, ficava na pizzaria tomando cerveja e a gente na igreja. Acabava o culto, a gente atravessava a rua, comia uma pizza com ele e ia para casa. Isso foi anos e anos e anos. Até que um dia, isso aí que eu estou contando vocês, a gente morava em São Paulo ainda. Minha família é aqui do Espírito Santo. Meu pai foi para São Paulo, lá ele casou com a minha mãe e aí, por conta dele ter sido mandado embora da empresa que trabalhava, a gente voltou para o estado. Aí, aqui já no estado, aqui no Espírito Santo, eu morava em Anchieta. Primeiro verão que eu passei na vida, o único verão que eu passei na vida, acho que fora da igreja. E eu nunca fui de dançar, de fazer nada disso, mas nesse primeiro verão que a gente veio para cá, eu fui para a praia e na praia estava tendo um trio elétrico. Nesse trio elétrico, irmãos, eu estou falando isso aqui é para a honra e glória do Senhor, tá? Pelo amor de Deus. Eu fiz, não é porque eu fiz que eu tenho que fazer nada disso. Eu estou falando porque foi o que aconteceu comigo. E nessa ida minha na praia, no trio elétrico, eu que nunca tinha experimentado bebida, nada, eu bebi, ao ponto de ficar muito bêbado. E meu pai e minha mãe chegaram na praia, minha mãe de longe viu, isso aí eles me contam, né, porque eu não lembro. Minha mãe fala que me viu e falou: se o Delano está dançando, tá rebolando, o Delano não está normal não, o que está acontecendo? E minha mãe chegou perto de mim. Nesse momento que minha mãe chegou perto de mim, eu agarrei minha mãe e dei um beijo na minha mãe. Então vocês imaginam o estado que eu estava. Gente, é pesado. Mas nesse dia, quando eu acordei, meu pai estava dentro da igreja, chorando e falando assim, que ele não tinha me criado, ele não me queria naquela vida, e que por causa daquele dia em diante, ele não iria mais beber, não iria fazer o que ele fazia mais. Então, às vezes a gente não entende, né, o que Deus faz, como faz, porque cada um ele trabalha de um jeito, ele é maravilhoso, ele é soberano, é indiscutível isso. Mas essa foi a minha vivência. Então, eu vou parar por aqui, nessa parte da minha vida
antes daqui da Igreja de Vitória, porque eu acho que já está bom. E aí eu vou partir para uma segunda parte, que é eu aqui na Igreja de Vitória. Superada essa fase, eu estava trabalhando na Assembleia e o Alessandro, todo mundo conhece o Alessandro aqui, né? Por 2 anos martelava toda semana, Delano, terceiro sábado do mês tem uma reunião na minha igreja e não sei por que Deus me insiste em convidar você tem que ir lá. E eu enrolei o Alessandro 2 anos. Eu estava comentando com o irmão Odilon ali no fundo, na hora do batismo, que eu tava numa fase assim. Eu passei por 3 igrejas na minha vida. A Assembleia de Deus lá em São Paulo, a missão, né, do pastor Simon, mas não congregava em Vila Velha, porque da roça, morava em Anchieta, então eu congregava na missão em Anchieta e agora estou aqui, né? Então assim, eu até perdi porque eu estou falando assim. Aí eu estava comentando com o irmão Dilon que eu resisti ao convite do Alessandro 2 anos. E durante esses tempos que eu vim para morar em Vitória e não estava mais morando em Anchieta, eu estava assim, um final de semana eu ia na Batista Lagoinha, outro final de semana eu ia numa assembleia, eu estava assim, visitando várias igrejas e morto, não fazendo nada, porque se a gente não está na igreja para servir, de nada adianta. Você ir no culto e ficar assistindo e não tem mudança. E eu estava desse jeito. Mas um dia, não sei porquê, que num sábado o Alessandro me mandou o convite pelo WhatsApp, tipo assim, 2 horas da tarde. Tem reunião dos homens hoje. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, eu não gosto de futebol, não tem nada para fazer, e a igreja, eu vou lá, né? Eu sou cristão, eu vou lá. Eu vim. Irmãos, eu estava falando com o irmão Odilon, é sobrenatural o que aconteceu comigo aqui. Por quê? Eu estava desse jeito, descompromissado, sem fazer nada, não existe, né? Mas eu estava crente avulso, né? E eu cheguei aqui numa reunião de sábado, de homens, eu tentei a madrugada, eu fiquei tentando lembrar quem pregou, mas eu não lembro, e eu também não lembro qual foi a palavra. Mas eu lembro que eu entrei, eu sentei aqui no fundo e eu chorei da hora que eu entrei até a hora que acabou. E naquele sábado eu chorei o tempo inteiro aqui. Aí acabou, o Alessandro chegou, falou, pô, Delano, que bom que você está aqui e tal, me apresentou o Luciano, me apresentou o Alex. Acho que nesse dia eu conheci o Elinho também. E eu conheci mais o Gerson, mais alguns irmãos. E beleza, fui embora para casa, enxuguei a lágrima, fui embora para casa, cheguei em casa com um sorriso de orelha a orelha. E minha esposa falou assim, onde você estava? Por que você está assim? Aí eu falei para ela assim, fica quieto, não vou falar nada com você não. Amanhã a gente vai num lugar, você vai entender por que eu estou assim. A reunião dos homens é no sábado, e o Gerson até lembrou ontem. A gente veio a primeira vez, a minha família, no domingo. E assim, né, veio numa igreja nova, assim, igreja nova, né, a gente não estava habituado aqui, e era a ceia. E a gente ficou no cantinho ali, e ela falava assim, e a gente ceia, a gente não ceia, como é que é, será que tem que vir? Aí o Gerson chegou perto da gente e falou, vocês são batizados? Dá alguma coisa no sentido, somos, vamos ceiar. Daí a gente ceiou, e assim, eu falo que foi sobrenatural porque a Donatella, quem conhece mais ou menos, ela é tímida, ela é fechada, ela é mais assim, até conhecer ela é mais quietinha. Mas ela chegou aqui, ela começou a correr, começou a brincar, se sentiu em casa. A Suelen também é muito tímida, muito fechada, mas a Suelen saiu daqui naquele domingo, na verdade a gente nem saiu, na verdade a gente... Obrigado, Tid. Na verdade a gente... olha para você ver como é que eu lembro, o irmão Eli me abordou e falou, tem um almoço aqui, vamos almoçar e tal. E naquele dia eu fui lá para o fundo, a gente almoçou e tal, a gente conversou um pouquinho.
e foi marcante. O que eu tenho para falar para vocês? Principalmente eu sou um velho jovem, mas assim, principalmente para os jovens. Jovens, não existe nada melhor do que servir a Deus na mocidade. Não existe. E eu falei com o Gerson que de qualquer coisa que eu falasse ou que eu fizesse aqui hoje, nessa manhã, se eu conseguisse falar para vocês que na flor da mocidade a experiência e o trabalho para Deus é compensatório, eu estaria satisfeito. E eu falo isso para vocês porque graças a Deus, eu sou muito medroso. Eu sempre fui muito temente a Deus. Então, eu sempre, enquanto jovem, a Suelen chegou. A Suelen e a Donatella chegaram. Então, enquanto jovem, eu tinha muito temor e eu trabalhava demais. Eu aprendi a trabalhar na igreja, e isso foi um dos fatos lá atrás que meu pai me batia. Porque eu comecei na Assembleia e o pastor falava que a gente tinha que trabalhar, a gente tinha que ganhar nosso dinheiro e tal. E aí eu comecei a ir com o meu avô para o sítio dele, e ele tirar mandioca e banana, e eu saía pela rua vendendo, banana, mandioca, ganhava um dinheiro que eu não precisava mais de pedir dinheiro para meu pai. Eu não sei se foi por isso que meu pai me batia, mas eu apanhava, esse era um dos motivos também. Então eu aprendi a trabalhar na igreja, e assim, enquanto jovem, eu trabalhava lavando banheiro, carregando a Bíblia para o pastor, limpando o instrumento, o que tivesse para fazer, eu fazia. E não era por nada, era porque eu sentia que pelo que Deus fez por mim, era o mínimo que eu podia fazer por Ele. Na verdade, é o mínimo que a gente pode fazer por Ele. E por que eu falo para jovens? Eu falo para jovens porque eu sei perfeitamente o conflito e a dificuldade que é servir a Deus na juventude e na adolescência. Eu sei, eu passei por isso. Não é fácil, mas eu volto a dizer para vocês, é satisfatório. Agora que a Suelen está aqui, eu posso falar. A gente fazia faculdade e a gente foi mais ou menos... vou começar pelo começo. A gente estudava, a gente fazia faculdade junto, e a Suelen tinha pavor de mim. A Suelen tinha aversão a mim. Por quê? Porque eu era cabeludo. Eu já tive cabelo, irmãos. Eu era cabeludo, eu usava brinco, e era tudo que a Suelen não gostava. Parece até brincadeira. A Suelen falava que não queria casar com advogado, nem com político. Deus foi tão bom com ela que ela casou com os dois. Maravilhoso. Deus é maravilhoso. E aí o que acontecia? Nessa época, vocês vão ver, eu vou mostrar uma foto para vocês. Eu tinha, nessa época, acho que uns 130, 140 quilos. Eu era uma torinha, só que eu era uma torinha terrível. Eu era namorador. Embora eu fosse gordinho, eu era engraçadinho, então sempre tinha uma namoradinha, eu estava ali na igreja, sempre, então assim, eu era terrível. E minha mãe um dia chegou em mim, puxou minha orelha e falou assim: Delano, você sofre nos seus relacionamentos? Porque o jovem passa por isso, o jovem sofre na juventude por relacionamento. O Eli falou hoje lá no fundo, a gente não pede relacionamento para Deus, faz escolha errada e depois cobra de Deus o resultado ainda. Eu estava fazendo isso. E aí, minha mãe chegou e falou assim: filho, por que ao invés de você ficar querendo encontrar uma namorada, ou querendo você fazer isso por você mesmo, você não pede para Deus uma namorada? Eu falei assim: mãe, Deus tem mais coisa para fazer, vai me arrumar uma namorada? Minha mãe falou assim: filho, faz um teste então, prova. Faz uma prova com Deus. E minha mãe foi muito sábia naquele momento, porque ela falou assim: sabe como é que você vai fazer isso? Começa a orar, começa a pedir para Deus, e para você não ter dúvida, escolha um versículo, e o dia que você encontrar a pessoa,
que é para você casar, Deus vai mostrar que é ela. Então a Sueli tinha raiva de mim, tinha aversão ao Delano e tudo mais. Eu entrava no ônibus, ela torcia o nariz e ficava meio assim, eu também nem gostava dela, menina metida, torce o nariz, tipo assim, nem aí um pro outro, né? Mas um dia, irmãos, aconteceu alguma coisa com a Suelen, e a Suelen sentou do meu lado, ou eu sentei do lado dela, minha memória é boa, mas senhora nem tanto, vice-versa, foi uma coisa ou outra. E a gente ficou mais ou menos uns 6 meses indo e voltando, né? Anchieta, Vila Velha, Anchieta, Vila Velha, todo dia. A gente vinha de Anchieta para Vila Velha conversando e voltava de Vila Velha para Anchieta conversando. A gente fez isso por 6 meses, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E assim, eu fui criado, a minha mãe e meu pai me criaram assim, tudo que acontece com a gente, conta em casa. Então em casa eu comecei a falar, mãe, hoje eu estava conversando com a Suelen sobre isso, e falando com a Suelen sobre aquilo. E minha mãe virou um dia e falou assim para mim, Delano, você não acha que a Suelen está gostando de você, ou você está gostando da Suelen? Ó, pra você ver, hein? Eu falei assim, não, mãe, nada a ver, a Suelen é minha amiga, nada a ver, ela não gosta de mim não, a gente vai conversando, e não tem nada disso. Mas teve um dia, irmãos, que a Suelen chegou para mim e falou assim, eu quero falar com você uma coisa e eu estou com receio de falar. Irmãos, a Suelen falou o versículo. E aí, naquele dia, né, eu comecei a chorar e eu não sei se ela achou que eu não gostei do que ela falou, não sei. Eu nem perguntei para ela, para falar a verdade. Sei que porque eu choro mesmo muito. Então eu chorei bastante. E assim, uma semana depois a gente começou a namorar. E a gente decidiu que a gente ia casar depois que a gente terminasse a faculdade. E a gente só tinha um problema, eu e a Sueli, que era ter filho. Eu já sabia quantos filhos eu queria ter. Quem era do nosso grupo vai rir, né? Porque meu sonho, no fundo do meu coração, é ter 10 filhos. Se Deus vai fazer, eu não sei, mas meu sonho é esse. E a Sueli não queria ter nenhum. A Sueli não queria ter nenhum. E esse era o nosso único problema. Era o nosso único problema. Eu já tinha o nome dos 10 e já sabia tudo direitinho. E a Sueli não queria ter nenhum. E aí o que acontece? Eu não sabia mais o que fazer, a gente já tinha 4 ou 5 anos de casado, estava tudo muito bem, mas meu sogro, meu pai, né, eles... filho, e eu não tinha o que fazer, a Sueli não queria ter filho. Aí eu não sei o que aconteceu, gente, que eu sempre tive um sonho de ter um bulldog francês, um cachorro, né? E não sei da onde que eu arrumei um cachorro, que eu não tinha nem condição de comprar na época, mas eu arrumei o cachorro lá, entrei com o cachorro dentro de casa. No dia que eu entrei com o cachorro dentro de casa, a Sueli falou assim, se você ficar com esse cachorro, eu saio. Eu falei assim, bom, se for por causa do cachorro, então você vai sair. Beleza, dormi no sofá aquela noite. Quando eu acordei, a Sueli estava na janela assim, ai, que fofinho, bonitinho. Alguns dias depois o cachorro estava dormindo na cama e eu no chão. Ah, mas não, isso não é ruim, isso é bom. Por que isso é bom? Porque isso despertou na Sueli o desejo de ser mãe. E aí foi outra luta nossa. Eu lembro quando o Renan, né, e a esposa dele contaram aqui, a gente também passou por isso. A gente treinava e não acontecia nada, e meu sogro começou a botar defeito em mim, e o negócio começou a ficar apertado, eu falando, Deus, meu Deus, o que está acontecendo? E nada. E quando a gente foi ver, a Sueli começou a fazer tratamento, e naquela luta, e eu lembro perfeitamente, eu me lembro como se fosse hoje. A gente na igreja na Anchieta veio na nossa igreja lá um missionário angolano,
E ele colocou a mão, ele chamou a Suelen lá na frente, lá no altar, ele impôs a mão na barriga da Suelen e ele orou. E o que eu me lembro é que ele falou com o nosso pastor assim: Deus está corrigindo, ou Deus está liberando algo no ventre dessa mulher agora, porque o português do angolano é meio embolado, né? Então foi assim, mais ou menos o que eu entendi. E aí, depois daquilo, passou um tempinho, presente de Deus, que é o significado do nome da Donatella. E aí veio a Donatella. Irmãos, eu estou contando isso para vocês, porque nessa época, eu não sei, eu sou péssimo para a idade, mas minha família, o pessoal falava: você é bobo, cara, você é novo, fazendo faculdade, um monte de possibilidade na frente, você trabalha, todo mundo gosta de você. Na época eu trabalhava no Ministério Público, ganhava bem, você fica pensando em casar, cara, para com isso e tal, né? Hoje em dia, infelizmente, hoje em dia quem quer casar é visto como errado, infelizmente, está ficando assim, cada vez mais. E quando eu casei já estava assim, e olha que eu não casei novo não. Então, eu tô contando isso para vocês entenderem que Deus é tão maravilhoso, Deus é tão fiel, Deus é tão perfeito, que quando a gente entrega o governo da nossa vida para Ele, Ele cuida literalmente de tudo, de tudo. E a passagem, versículo que fala, né, que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus, isso é verdade. Eu sou muito falastrão, não sei como é que está o tempo aí, mas só para vocês entenderem, só para vocês entenderem, vocês sabem tanto quanto eu, né? Mas assim, em 2017, no carnaval também, eu saí do serviço numa quarta-feira, falei com a Sueli assim: arruma as coisas que a gente vai para o Rio, eu vou buscar um instrumento. Eu tenho umas doideiras dessas. A Sueli: vamos dormir? Eu falei: não, a gente vou lá, a gente vai chegar na casa do cara, eu vou pegar o instrumento, a gente volta no mesmo dia, fazer um bate e volta. Não, vamos ficar. Eu falei: não, é carnaval, não vou ficar no Rio, a gente vai e volta. Aí eu saí daqui numa quarta-feira e fui para o Rio de Janeiro. Cheguei lá na quinta de manhã, fui na casa do cara, entreguei o baixo que eu levei, peguei o que eu comprei dele, paguei o que eu tinha que pagar, né, resolvi a negociação lá que tinha que resolver, e falei para o Sueli: vamos voltar. Isso eu já queria voltar sem almoçar, sem nada. Peguei e tal, isso com a Donatella no carro. E não bastasse a Donatella no carro, nessa época a Donatella tinha um aninho, só ela estava um aninho mais ou menos, né? Ou ia fazer, e o nosso bebê conforto, o bebê conforto dela estava pequeno. Então quando eu colocava ela começava a chorar e resmungava e não aceitava ficar de jeito nenhum no bebê conforto. Então a Donatella, a gente saiu de Anchieta para Barra da Tijuca, no Rio. A Donatella no colo da Suelen na frente. E a Suelen, há algum tempo, estava me cobrando para trocar a cadeirinha. Ela falava assim: pô, você troca de carro, você compra instrumento, você faz aquilo, você não compra a cadeirinha, pô, e me apertando com relação a isso. E eu estava negligenciando isso. Normal, não, Deus cuida, Deus protege, está tudo certo, vamos embora, vamos tocar. Irmãos, eu só sei que a gente parou no shopping para almoçar e a gente foi comprar uma água no supermercado. Na porta do supermercado estava escrito assim: promoção de bebê conforto, sei lá, 30, 40, até 70% de desconto. Aí a Sueli: agora você vai comprar a cadeirinha, sei lá. Eu já estava assim meio que em débito com ela, porque eu tinha ido para o Rio para buscar um instrumento. Estava com dinheiro e não ia comprar cadeirinha, daí eu falei assim para ela: olha só para você ver como é que a gente é, quando a gente não quer fazer as coisas, a gente quer uma desculpa. Eu falei assim: vai lá e vê. Se aceitar e passar no meu vale alimentação, você compra. Beleza. A Suelen foi lá, ela viu a cadeirinha que ela queria, passou no vale alimentação, ela ficou toda feliz. Missão cumprida? Não. Eu fui pro carro, eu não sabia instalar a cadeirinha.
Fiquei lá uns 20 minutos, se apertava e puxava e esticava e nada. Eu comecei a suar, comecei a ficar nervoso. Falei, Suelen, vamos embora, eu não sei fazer isso, tem que ter faculdade. Depois a gente vê alguém que faça isso, não dá. Beleza. Nessa altura a gente já estava mais ou menos em Belford Roxo ou São Gonçalo, não sei. Entramos no carro de novo, a Donatella na frente, sem cadeirinha, prosseguimos, continuamos a viagem voltando para o Espírito Santo, para Anchieta. Irmãos, quando foi uns 10 quilômetros para frente, eu parei num posto de gasolina e perguntei, tem alguém que sabe colocar cadeirinha? Veio uma pessoa correndo, não, eu coloco, e foi lá e o cara suou também e não conseguiu colocar cadeirinha. Eu falei assim, rapaz, essa cadeirinha não sei não, hein? Por isso estava barato, acho que não deve estar funcionando, alguma coisa de errado tá, não é possível. Prosseguimos, continuamos a viagem. Mais à frente parei num segundo posto de gasolina. O rapaz falou que sabia colocar, foi instalar a cadeirinha, também não instalou a cadeirinha. Tocou viagem. A gente chegou no pedágio, no último pedágio de Campos Goytacazes. Eu baixei o vidro, uma mulher falou assim, boa noite senhor, tudo bem? Eu falei assim, não está bem não. A mulher olhou para mim, por quê? Eu falei assim, porque eu comprei uma cadeirinha e eu não consigo colocar desde o Rio, eu já parei em alguns lugares, ninguém instala essa cadeirinha para mim. Você não tem ninguém que coloque essa cadeirinha para mim, não? Aí ela falou assim, para lá no staff que eu vou ver se eu consigo mandar alguém para ajudar o senhor. Aí eu parei no staff lá, fiquei esperando uns 5 minutos. É Deus, né, Marca? Gente, o negão, não tem aquele filme A Espera de um Milagre, não sei que tem aquele ator, era um cara daquele, um negão daquele tamanho, um negão grandão, com a mão maior do que eu, assim, ó. Ele chegou e falou assim, boa noite, irmão, o que você está precisando? Vozona. Aí eu falei assim, estou precisando colocar a cadeirinha aqui. Ele falou, não, ele deu 2 mexidas, ele fez vup, vup. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, eu pensei que fosse o tamanho dele, né? Fortão, negão e tal. Aí eu falei assim, beleza, obrigado. Aí ele falou assim, vai com Deus, Deus abençoe vocês. Ele fez assim com a mão ainda, ó, vai com Deus, Deus abençoe vocês. Irmãos, a gente colocou a Donatella na cadeirinha, fez o clique no cinto. Dali eu andei mais 20 minutos, meia hora. Eu estava praticamente parado no asfalto, a 10, 20 por hora, dando seta para abastecer. Veio um caminhão e passou por cima do nosso carro. Ele só não achatou o nosso carro completamente porque tinha um caminhão no acostamento e o nosso carro foi arremessado e travou e parou naquele caminhão que estava no acostamento. Acabou o carro, acabou tudo. E eu vou falar para vocês, eu não desejo nem, se eu tiver inimigo, eu não desejo para o meu inimigo o que eu passei, porque eu estava preso na ferragem, todo estourado, e a Suelen gritava, ajuda minha filha, e eu gritava, ajuda minha filha, e as duas estavam bem, e eu todo estourado, todo mundo falava assim, não, mas você está isso, não, mas eu posso morrer, ajuda minha filha, ajuda minha filha, e numa doideira, com a adrenalina, você não sente nada. Eu só sei que com plano de saúde, com tudo direitinho, a gente podia ter remoção a tudo. A gente foi parar no hospital de acidentado, eu não sei nem o que é aquilo no Rio de Janeiro. Para vocês terem ideia, na primeira noite, a Suelen conseguiu ficar com a Donatella. Na primeira noite. Na segunda noite, a Suelen foi para a porta do necrotério. Eu, como sou sortudo, já fui direto para o banheiro. Eu todo machucado, todo estourado, dentro do banheiro. E toda hora era baleado, era preso algemado do lado da cama, a Suelen lá dentro do necrotério. E um lugar assim que eu tinha que voltar lá para pegar a documentação para dar entrada no processo. Nem voltei, eu nem quis saber de nada, de tão ruim que foi a experiência que a gente teve naquele lugar. E a gente ficou, né, desaparecido, nossa família não sabia o que tinha acontecido. Saiu no jornal. Não, minto. A gente ficou sem comunicação e alguém desbloqueou o celular da Suelen e ligou para a mãe ou para a irmã da Suelen. E um dia depois, a irmã da Suelen chegou lá. Mas nesse um dia e pouco, que a Suelen saiu
da ala infantil e foi para o necrotério e eu estava no banheiro, eu chorava sem parar, porque eu perguntava, eu falava, vocês estão me enganando, minha esposa e minha filha morreram. Vocês estão mentindo para mim, porque eu não tinha visto depois que saiu da ambulância. Eu fiquei preso nas ferragens, elas saíram e eu não tinha visto mais. E foi a pior coisa que aconteceu comigo na minha vida, porque vocês já viram que eu sou chorão, vocês imaginam como que eu estava. Eu penso, na minha cabeça, minha esposa e minha mulher tinham morrido e eu estava vivo. E não sabendo de nada, eu só fiquei sabendo que a minha filha estava viva, minha esposa estava viva, quando a minha cunhada chegou lá um dia e pouco depois. E aí, não bastasse isso tudo, nesse tempo que a Suelen saiu da ala infantil e foi para a enfermaria, foi para a frente do necrotério, tinha uma senhora que depois veio despedir da gente e falou que ela tinha ido para o hospital cuidar do netinho dela e ela estava saindo, o netinho tinha ido embora, estava de alta, mas ela viu a gente chegando, ela sentiu a situação e quando a Suelen foi para o necrotério, essa senhora ficou cuidando da Donatella até a irmã da Donatella chegar. Então assim, irmãos, era para a gente ter morrido, a Donatella saiu com um roxinho desse tamanho na perna, a cadeirinha dela foi a única vez que usou, deu PT naquele dia, só usou aquela vez, a cadeirinha foi só para aquilo. A Suelen quebrou um dedo do pé e deu uma escoriação no peito, machuquei cabeça, machuquei braço, tudo, mas não era nem para eu estar aqui, se não fosse a vontade de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus, e o fato de Deus ter alguma coisa para fazer, não sei se através da minha vida, da vida da minha esposa ou da vida da minha filha. Então assim, eu não sei se eu falei demais, eu não sei se eu sei que o que eu contei para vocês aqui foi no intuito de edificar a vida de vocês e que toda a honra e toda a glória do que eu falei seja para Jesus. Mas eu queria mais uma vez enfatizar que compensa, que vale a pena servir a Deus na juventude, porque eu estou aqui hoje, eu tenho a minha família, meu pai e minha mãe estão lá em Anchieta, hoje eles também estão na igreja, e assim, tudo tem acontecido, a gente passa dificuldade, lógico, a gente tem problema, como todo mundo tem, mas em todo momento Deus cuida da gente, e Deus trabalha tanto nessa igreja, eu não sei se vocês percebem, mas eu que estou aqui há pouco tempo, o Derones até falou o Derones, eu posso dar uma esticadinha, né? O Derones falou para contar, eu vou dar uma esticadinha, me perdoa, irmãos. Eu ia até contar duas coisas que aconteceram, mas eu vou contar uma só. Semana passada, eu num aperto, numa situação complicada, e num momento eu e a Sueli, a gente está sem emprego fixo, né? A gente tem nosso negócio, mas o fixo, a gente está sem renda fixa, e a gente numa correria, numa doideira, e eu estava com uma nota fiscal para retirar uma mercadoria para entregar um produto para uma pessoa, e eu fui fazer alguma coisa lá com o Luciano, meu carro estragou, e eu levei lá no Porfírio, o Luciano falou, leva no Porfírio, liguei para o Stênio e levei lá no Porfírio, o carro ficou lá, e no meio dessa doideira que aconteceu nesse dia, eu perdi essa nota fiscal. E quando eu chego na empresa, o pessoal falou assim, rapaz, perdeu, sem a nota fiscal você não vai tirar o produto não. Você já está em dificuldade, já está, né? Você imagina como é que eu fiquei. Eu confesso para vocês que eu já comecei a chorar, lógico, sou eu, né? Aí eu comecei a chorar e falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí um colega meu que estava comigo falou assim,
vamos voltar andando pelo caminho que você fez, quem sabe você não acha a nota. Eu falei, beleza. Quando eu saí do prédio, mas estava ventando, assim, ó, um vento, eu falei assim, um pedaço de papel, nunca mais. Mas beleza. Esse amigo que estava comigo, nem cristão não é. Falou, não, vai, que a gente acha. Você é da igreja, Delano. Olha, você é da igreja, Delano. Aí eu falei, tá. Eu andei um pedação quase que todo e não achei a nota. Quando pensa que não, desculpe se eu errar a ordem, mas ou o Luciano ou o Alex me ligaram, ou encontrar com eles, alguma coisa do gênero. Só sei que agora eu lembro que eu entrei no carro do Luciano já meio que chorando. Foi isso, foi, Luciano? Já meio que chorando, já daquele jeito. Já está tudo difícil, acontece isso. Aí o Luciano falou assim, rapaz. Luciano, você está comigo, rapaz. Vamos voltar e vamos procurar essa nota, nós vamos achar. Eu falei, Luciano, você está ficando doido, Luciano. Eu já voltei, Luciano. Não vou achar essa nota nunca mais. O Luciano falou assim, Delano, espera aí. E o Alex já estava lá na oração já. Eu falei, meu Deus do céu, em nome de Jesus vai acontecer isso então. Irmãos, eu e o Alex a pé e o Luciano de carro com farol, voltando pelo caminho. E eu confesso a vocês, eu não acreditava mais. Eu estava cumprindo tabela, de verdade. Quando estava quase chegando a oficina do Porfírio, o Luciano parou e fez assim, ó. Ele nem saiu do carro, gente. Ele fez assim, ó. Daí o Alex falou, olha lá, Delano, o Luciano passando, tá ficando doido, rapaz. Eu não falei assim, eu falei meio que chorando, lógico, né? Eu tô rindo agora. Mas aí, eu só sei que o Luciano parou e fez assim, e o Alex, tipo assim, Delano, vai, exercita a sua fé, né? E eu fui. Gente, quando eu dei uns 3 passos que eu tava chegando no papel, eu vi meu nome e o que eu tinha que pegar na loja. Sabe o que eu fiz, gente? Parabéns. Mas o Luciano está aqui, ele pode falar. Ali é o que bairro que é ali, Luciano? Que eu sou ruim de bairro? Gurijica. Eu caí no meio do asfalto de joelho e comecei a chorar no meio da rua, com a nota na mão. Porque eu não acreditava que isso poderia acontecer. Irmãos, eu estou contando isso aqui, porque assim, na condição, no vento que estava aquele dia, um pedacinho de papel. Quando a gente pegou o papel, estava todo pisado. Aquele papel era para ter ido da Gurujica, eu não sou muito bom assim, de referência aqui, eu estou meio que aprendendo, mas era para estar lá no CST, lá pelo vento. O papel estava pertinho da oficina do Porfírio. Então assim, Deus trabalha, Deus opera, essa igreja é uma bênção. O dia que a minha família pisou aqui, a gente se sentiu amado por todo mundo. E eu costumo brincar, eu falo com o Alessandro, falo com o Luciano às vezes, dizem, não sei, se tiver alguém ruim aqui na igreja, eu ainda não conheci. Porque quem eu ainda não conheço, né, porque eu não conheço todo mundo, mas à medida que eu vou conhecendo, todo mundo de Deus, todo mundo tem uma palavra amiga, todo mundo é carinhoso, todo mundo é receptivo, e isso, acreditem, faz toda a diferença. Eu tenho certeza que é impossível uma pessoa que conheça ou que não conheça Deus, pise aqui dentro, da maneira que a igreja trata e não volte. Eu não acredito nisso. Amém?